Meus caros, eu acho que nós podemos começar. Meus caros, minhas caras, é um prazer iniciar essa nossa sessão, é parte integrante da disciplina de evolução urbana aqui no nosso programa de pós-graduação da UNB, em arquitetura e urbanismo, e temos a feliz aceitação do professor Vitor para fazer essa apresentação inaugural, essa palestra inicial. Por várias razões, eu fico muito feliz, Vitor, que você tenha podido participar, usar aí algumas horas do seu tempo precioso, escasso, tá certo? A nossa sessão é restrita aos alunos da disciplina, mas com alguns convidados, então fico feliz que tenhamos aqui pessoas de outras universidades também, para essa conversa sobre morfologia, sobre configuração, sobre aquilo que Vitor domina muito bem, muito melhor do que eu, inclusive. Vitor, seja muito bem-vindo. Eu queria fazer uma rápida mesmo apresentação. Vitor é o presidente do ISUF, do Seminário Internacional de Forma Urbana, e presidente da Rede Portuguesa de Morfologia Urbana. É um pesquisador associado ao CITA, da Universidade do Porto, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e, sem dúvida, é um dos mais prolíficos acadêmicos da área de morfologia e configuração urbana. Vitor, nunca vi uma produção tão extensa quanto a sua. É sempre um prazer ouvi-lo e participar das trocas. Nós conseguimos desenvolver algumas parcerias aí também, ter o seu retorno. Ficamos felizes com o seu tempo aqui na nossa matéria, tá certo? Seja muito bem-vindo. Antecipadamente já agradeço mais uma vez pela presença de todos que estão aqui e por você. Aí a ideia da nossa sessão é você fazer uma apresentação e depois, havendo tempo, a gente passa para o debate, perguntas, questionamentos. Agradeço. Então, o tempo é seu, rapaz. Bem, eu hoje vou então falar de uma certa relação entre passado e futuro, ou se quiserem, entre a nossa capacidade para analisar a forma urbana, para estudar, para tentar explicar, e depois, com base nessa mesma análise, tentar passar alguma coisa para a prática profissional. A meu ver, esta relação entre análise e desenho é uma relação difícil, porque esta análise tende a ser científica. O nosso objetivo na análise morfológica é sempre tentar descrever e explicar a forma física das cidades do modo mais rigoroso possível. E tudo isto funciona muito bem quando estamos a estudar a forma física das cidades, mas depois, quando passamos para o desenho, todo esse caráter científico e todo esse rigor e toda essa objetividade necessariamente é confrontada com os nossos valores. Ou seja, o desenho nunca pode ser científico. E por isso, há aqui um momento de quebra. E, a meu ver, e isto não é consensual, mas, a meu ver, é esta quebra que torna difícil a passagem da análise para o desenho. Eu, antes de passar para o segundo slide, ia pedir que vocês desligassem os vossos microfones. Exato, porque havia um ruído de fundo. Ok, acho que assim está melhor para todos. Eu ia fazer ia conduzir esta conversa sobre a relação entre passado e futuro, ou sobre a análise e o desenho, com base neste livro que eu publiquei no ano passado, e cujo o tema é exatamente este. Como é que nós conseguimos informar a prática profissional com o conhecimento científico que vamos adquirindo, isto é uma obra coletiva, obviamente, que vamos adquirindo sobre a cidade. Este livro, então, começa por uma série de constatações. Primeira constatação: a forma física das cidades é estruturada por diferentes elementos da forma urbana. Muitas vezes
em muitas universidades, em muitos países, as faculdades de arquitetura tendem a colocar uma maior ênfase sobre os edifícios, muitas vezes sobre os edifícios mais especiais, sobre os edifícios que são assinados por arquitetos mais conhecidos. Nós aqui neste livro propomos uma visão um bocadinho diferente. Não são só os edifícios de autor que nos interessam, não são só os edifícios que nos interessam, interessa-nos perceber o sistema de parcelas, interessa-nos perceber as quadras, interessa-nos perceber as ruas. E, obviamente, ao terminar nas ruas, isto leva-nos para escolas de pensamento que certamente o Valério Medeiros já vos apresentou ou vos irá apresentar, que tem mais a ver com análise configuracional. Interessa-nos também, ou constatamos também neste livro, que para se perceber a forma física, temos que sair um bocadinho desta lógica das escolas de arquitetura, de estar constantemente a olhar para os arquitetos. Há muitos outros agentes que intervêm no processo de transformação da cidade ao longo do tempo. Foi assim no passado e será assim certamente no futuro. E percebermos também os processos de transformação em toda a sua variedade, ou seja, para mim e para os autores que eu trouxe para este livro, já irei falar um pouco mais deles mais à frente, é tão fascinante perceber os processos de um assentamento informal como de uma cidade planeada como Brasília. Em morfologia urbana, nós, porque, como eu disse, isto é uma construção coletiva que já tem mais de um século de existência, nós sabemos dizer muitas coisas sobre cidade. Há uma série de coisas que já sabemos que funcionam bem, há outro conjunto de coisas que funcionam sempre mal e que só uma visão que não é científica é que permite que essas coisas estejam sempre a acontecer. Nós sabemos que quer o planeamento, quer o desenho urbano, quer a arquitetura têm um impacto significativo nestes processos de transformação urbana que eu descrevi atrás. No entanto, não temos sido capazes de juntar argumentos que levem a prática profissional a alterar um pouco o seu rumo e a deixar de produzir um conjunto de erros sobre as paisagens urbanas que se têm repetido ao longo das últimas décadas. E por isso podemos dizer que esta ciência da forma urbana, esta morfologia urbana, não tem grande impacto sobre a prática profissional. E este é o tema do livro. Há muitas razões para isto acontecer, e eu já comecei aqui a falar de algumas. Uma das razões, e é essa que está no centro do livro, é a ausência de exemplos demonstrativos de como é que nós podemos passar deste conhecimento científico para a ação sobre a forma física das cidades. E o livro aborda esta questão específica. O que eu fiz foi convidar um conjunto de colegas de diferentes partes do mundo, incluindo a Universidade de Brasília. Aí o meu contacto foi o Frederico Holanda. E a cada um destes colegas, eu pedi. Antes disso, os colegas foram escolhidos a dedo porque interessava-me conseguir fazer aqui uma coisa, que era reunir aqui um conjunto de académicos, ou seja, pessoas que passam a maior parte do tempo na universidade, mas que ao mesmo tempo
fossem pessoas que fossem tendo uma atividade prática. Ou seja, não me interessava ter aqui nem arquitetos que se dedicassem exclusivamente à prática, nem planeadores que se dedicassem exclusivamente à prática, mas sim académicos que, de quando em vez, fizessem um edifício, fizessem um plano e, por isso, tivessem um pé na academia e outro pé na prática profissional. O que eu pedi a cada uma destas pessoas foi que escrevessem um capítulo em que, na primeira parte do capítulo, descrevessem a sua visão morfológica da cidade, e essas visões são ligeiramente diferentes, e depois, na segunda parte, escolhessem uma obra sua, uma obra construída, não um desenho de um edifício, não um projeto de um edifício, não, tinha que ser uma obra mesmo que tivesse sido construída, ou um plano ou uma política que tivesse sido aprovada e que tivesse, de algum modo, regular a prática de planeamento ou a prática de gestão urbanística de uma determinada cidade ou vila. E por isso todos os capítulos têm esta estrutura. A estrutura é um bocadinho rígida, depois cada um agarra da forma que quer, mas havia sempre esta preocupação, que é, faltam-nos exemplos. E por isso este livro vai dar alguns exemplos. O que está aqui em causa não é... melhor, obviamente que isso interessa, mas o mais importante não é a qualidade final da obra, é a qualidade da passagem do conhecimento para a ação. Pronto, eu iria dividir esta apresentação em duas partes. Uma primeira parte um bocadinho mais pesada, se quiserem, por isso peço-vos alguma paciência para esta parte, e depois uma segunda parte em que eu ia utilizar o capítulo que eu escrevi, em que eu escrevi uma introdução e umas conclusões, mas também fiz o mesmo que pedi a estes diferentes convidados, ou seja, num destes capítulos do meio, descrever ou apresentar a minha visão de cidade e depois usar um edifício para mostrar como é que eu passo da análise para a prática profissional. Quando eu comecei a montar este livro, a primeira coisa que fiz foi tentar perceber se esta insatisfação que existe no mundo da morfologia urbana, se ela era partilhada por outros campos de conhecimento, ou se era uma coisa só nossa, se esta relação entre ciência e prática funcionava bem noutras áreas de conhecimento e o problema estava em nós, ou se, pelo contrário, ela era partilhada. Obviamente que fazer uma coisa destas demora tempo e por isso tive que ser seletivo. Eu escolhi 4 campos que, à partida, estão bastante distantes da morfologia urbana. Escolhi a área da saúde, da educação, do direito e da economia. E o que pude perceber é que, mesmo na área da saúde, onde seria expectável que investigação e prática tivessem muito mais interligadas, onde as coisas fluíssem de um outro modo que não fluem, e até seria estranho na morfologia urbana, a verdade é que nestas 4 áreas, não só o tema está a ser discutido hoje, como tem vindo a ser discutido há muito tempo, principalmente na educação. Na área da educação, dentro destas 4, é a área onde isto já se vem a debater há mais tempo. Aqui, apenas como exemplo, que também não queria dedicar muito tempo a esta parte, na área da saúde, e mais concretamente na área da psicologia, desde o final da Segunda Guerra Mundial que se vem a discutir este tema, às vezes não se dá o nome de relação teoria e prática,
dá-se este nome, Efficacy Effectiveness Gap, mas está-se a discutir exatamente a mesma coisa. Eu tenho aqui uma série de citações, não me interessa muito ir aos detalhes de cada uma. Interessa-me mais dizer-vos que é fascinante o quão próximo a discussão sobre a relação de teoria e prática é feita noutros campos, quão próximo é do nosso campo. Ou seja, se nós pegarmos, por exemplo, nesta primeira frase de um senhor chamado Ross, bastante influente na área da psicologia, ele às tantas diz a terapia comportamental está em risco de perder o seu momento, de perder a sua oportunidade, devido a uma excessiva preocupação com desenvolvimentos técnicos e com desenvolvimentos teóricos e com refinamentos técnicos. Esta frase podia ter sido dita por mim, pelo Valério Medeiros, pela Edja Trigueiro, que vi que também está na audiência, sobre a nossa área do trabalho. Ou seja, nós somos perfeccionistas e queremos descrever a forma física da cidade e o modo como ela se transforma e o impacto que ela tem sobre as nossas vidas de um modo tão rigoroso quanto possível. E por isso, tomemos o exemplo da Space Syntax. Formulam-se medidas atrás de medidas que cada vez conseguem apanhar melhor as relações entre espaço e sociedade, entre sistema de ruas e movimento, e isso é ótimo, mas ao mesmo tempo, se nós estamos absolutamente fechados no nosso mundo, nós corremos o risco de perder a oportunidade de influenciar a prática. E, com isto, perdemos a oportunidade de influenciar o modo como se produzem cidades. Por isso, aqui o alerta deste senhor Ross, que acho que se adequa muito bem ao nosso mundo da morfologia urbana, é que é preciso balançar esta contínua busca de rigor com o saber aproveitar as oportunidades para influenciar a prática profissional. E por isso, o vazio entre ciência e prática não é novo, não é exclusivo da paisagem urbana e é muito fácil concordar com esta frase de Einstein quando ele diz que, em teoria, a teoria e a prática são a mesma coisa, mas na prática não são. Nesta preparação do livro, depois de olhar à volta para tentar perceber nestas áreas como é que se fazia a relação entre teoria e prática, o que eu fiz foi olhar para trás. Ou seja, isto é um debate atual, é muito fácil, se vocês fizerem algumas pesquisas no Google, é muito fácil encontrar artigos que debatem esta relação de teoria e prática, mas esta discussão já é antiga. Podemos dizer que ela está na moda, está a dar, rende artigos, mas é algo que tem vindo a ser discutido há muito tempo. Eu diria que, se nós recuarmos um século, podemos já encontrar textos que discutem esta questão e podemos encontrar os tais investigadores profissionais, isto soa muito mal em português, em inglês soa melhor, researcher practitioners, que tentam fazer esta ponte. Encontramos muitos investigadores em Itália porque os arquitetos italianos sempre souberam, pelo menos teoricamente, enquadrar muito bem a passagem
da investigação para a prática profissional. E é fácil encontrar profissionais, quer de planeamento, quer na arquitetura, que ao mesmo tempo, mesmo quando estão a produzir, que vão refletindo teoricamente sobre a sua produção. Um caso bastante conhecido é este senhor Gustavo Giovannoni, que há cerca de um século atrás escreveu este livro que foi bastante influente, que se chama Cidade Velha e Edifícios Novos, que trata exatamente disto, desta dificuldade que ele sentia há um século atrás, de quando eu tenho que atuar sobre a cidade antiga, e ele tem muita obra em Roma, quais são as melhores formas de produzir edifícios que estejam numa certa harmonia com os edifícios existentes. Giovannoni teve então a oportunidade de explorar este debate de um modo mais teórico neste livro, Vecchia Città e Vida Edilizia Nova, mas também teve a oportunidade de experimentar esta questão, de testar esta questão na prática profissional. Aqui apenas dois exemplos. Os arredores da Piazza Navona, certamente que alguns de vocês já estiveram na Piazza Navona ou já viram a Piazza Navona em filmes, em reportagens, numa série de meios, porque ela faz parte do nosso imaginário coletivo. E a dada altura Giovannoni teve a oportunidade de reestruturar um conjunto de quarteirões nas proximidades da Piazza Navona. Noutra altura teve a oportunidade de, não tanto como arquiteto, mas mais como cidadão, digamos assim, de se envolver num processo cívico em oposição a um conjunto de demolições bem próximas da Piazza Navona. Hoje parece-nos absolutamente impensável como é que se poderia equacionar, destruir parte deste tecido urbano de Roma, deste tecido tão central, com uma carga, uma história urbana tão forte, de pelo menos 2 milénios, mas a verdade é que há um século, Giovannoni, com estes pensamentos, como é que eu articulo formas novas com formas existentes, estava claramente contra a corrente e a tendência dominante nesta altura era vamos deitar abaixo para fazer novo, porque novo é melhor. E Giovannoni envolveu-se neste processo cívico e contribuiu de forma decisiva para não se darem as tais demolições. Outra intervenção importante dele, onde ele põe em prática aquilo que experimenta, aquilo que explora no Vecchia Città e Vida Edilizia Nova, é o desenho deste bairro, que na altura estava na periferia de Roma, por isso estava no encontro entre o velho e o novo, que tanto o fascinava, este bairro Garbatella, que eu recomendo vivamente, se tiverem a oportunidade de ir a Roma no futuro próximo, ou se tiverem curiosidade de explorar Google Maps ou algo do género. Um dos exemplos mais conhecidos neste século de investigação morfológica, relação com prática, é o trabalho de investigação e de planeamento de Saverio Muratori no final dos anos 50. Muratori teve, durante os anos 50, um grande projeto de investigação em mãos. Ele estudou a fundo a história urbana de Veneza, identificou os períodos morfológicos fundamentais desta história urbana, publicou este livro notável em 1959 e, por uma enorme coincidência, nesse mesmo ano abriu um concurso para se planear, não propriamente Veneza antiga que ele esteve a estudar, mas uma extensão continental de Veneza nesta área chamada Barene di San Giuliano.
E por esta enorme coincidência, porque este livro estava a ser publicado por Muratori tinha concluído a sua investigação sobre a história urbana de Veneza, ele tem a oportunidade de aplicar neste concurso tudo aquilo que tinha vindo a explorar ao longo de uma década. Ele ganhou este concurso, no entanto, como acontece numa série de concursos de planeamento e de arquitetura, até hoje nada foi construído. Outro exemplo bastante interessante, M.R.G. Conzen, aqui já não se trata de um arquiteto, trata-se de um geógrafo que em 1960, ou seja, quase simultaneamente com a publicação do estudo de Veneza por Muratori, Conzen publica este livro, Annick Northumberland, A Study in Town Plan Analysis. É um livro, a mim talvez seja o livro em morfologia urbana que mais me marcou até hoje. Conzen propõe uma visão de cidade extremamente abrangente que insere na sua região, que relaciona forma física com dinâmicas sociais e económicas e ao mesmo tempo dá-nos um método para analisarmos, o enfoque é mais a análise, para analisarmos as cidades, mas se quisermos, estão lá as pistas todas para passarmos da análise morfológica para a prática de planeamento. Este livro foi publicado nos anos 60 e, da mesma forma que naquela envolvente da Piazza Navona, a meio dos anos 60, em meados dos anos 60, houve uma proposta modernista para destruir toda esta área que vocês veem, que é a área mais central e mais fulcral para se perceber a história urbana de Annick, este pequeno assentamento em Inglaterra, e da mesma forma que Giovannoni, Conzen usou o seu trabalho para, juntamente com um conjunto de pessoas integrado num movimento cívico, evitar as demolições em Annick. Isto é uma fotografia que tem 5 anos, por isso aqui podem ver esta área fascinante de Annick não foi demolida e não foi em parte graças a esta ação de M.R.G. Conzen. Um outro exemplo, estou a fechar os exemplos, Gianfranco Caniggia. Caniggia, que vem na linha de Muratori e de Giovannoni, foi outro daqueles italianos que conseguiu ligar muito bem teoria e prática. Um dos conceitos mais potentes que Caniggia desenvolveu foi o conceito de processo tipológico, e eu vou voltar a ele mais à frente, mas, grosso modo, o processo tipológico consiste em olhar para uma determinada área, encontrar os tipos edificatórios dessa área e depois colocá-los numa linha de evolução temporal. Essa linha de evolução temporal tem muito a ver com o título que eu escolhi hoje para esta apresentação, porque nos relaciona não só o passado com o presente, por isso não é só análise, mas abre pistas para o futuro. E por isso este conceito de processo tipológico, que se foca exclusivamente nas questões estruturantes do edifício, ou seja, os tipos não têm nada a ver com linguagem arquitetónica, têm a ver com aquilo que é estruturante nos edifícios. O conceito de processo tipológico remete-nos para o desenho. E aqui o que nós vemos é, depois de Gianfranco Caniggia ter feito uma análise do processo tipológico de Génova, está aqui a planear uma expansão da cidade, inserindo os seus edifícios nesta leitura de processo tipológico. E por fim, e certamente que o Valério vos irá falar deste exemplo ao longo dos próximos meses,
Um exemplo da Space Syntax, que eu não sei o contacto que vocês já têm com a teoria, mas que nos tenta relacionar de um modo mais explícito do que os exemplos que eu trouxe até aqui, o modo como o nosso espaço urbano, como o nosso sistema de ruas, interage com a sociedade como um todo e de um modo mais operacional, se quiserem, como é que esse sistema de ruas influencia o modo como nós nos movimentamos por uma cidade, independentemente, pelo menos num primeiro momento, independentemente das outras coisas que existem para além do sistema de ruas. A Space Syntax, ou a sintaxe espacial, foi aqui usada não para definir a forma desta ponte, mas para definir a localização desta ponte, de modo a que os fluxos pedonais de um lado do rio Tamisa e do outro lado do rio Tamisa fossem maximizados. E por isso este era o último exemplo desta linha mais passada, se quiserem, de como é que ao longo destes 100 anos a relação teoria e prática foi sendo explorada. Infelizmente, estes casos são exceções, não são a regra. E a verdade é que este mundo da investigação científica está ainda muito distante do mundo, ou se quiserem, dos dois mundos, do planeamento e da arquitetura. O desenho urbano, que surge aqui neste título, ele tem um caráter mais ambíguo porque varia muito de país para país. Por exemplo, em Portugal não existe propriamente, não está legislado, não está enquadrado, não está institucionalizado a atividade de desenho urbano. E por isso nós, por aqui, tendemos a incluir esta atividade do desenho urbano na atividade de planeamento. No entanto, se fôssemos para o Reino Unido, isto já não faria grande sentido. Mas aqui, neste breve olhar entre diferentes mundos, eu ia juntar desenho urbano e planeamento. Muito rapidamente, o que é que esta tabela pretende dar-nos? Pretende demonstrar o quão diferentes são estes mundos. Por exemplo, podemos começar pelo objeto. Para os arquitetos, quando atuam sobre a cidade, eles atuam essencialmente sobre edifícios. Obviamente que podem tocar outras coisas, mas o que todo o arquiteto gosta de fazer é edifícios. Do lado dos investigadores, dos morfólogos, o enfoque é também físico, claramente físico, como é o enfoque dos arquitetos. No entanto, interessa-nos perceber os edifícios, mas se calhar ainda nos interessa mais perceber as parcelas, os quarteirões, as quadras e as ruas. Os planeadores, por muito centrado na parte física que seja o sistema de planeamento nacional, e por exemplo no caso português tem uma componente física muito forte, espera-se que os planeadores vão além dessa dimensão física e toquem em questões ambientais, sociais e económicas. Em termos de propósito, os arquitetos pretendem desenhar, os planeadores pretendem desenhar de um modo direto, por exemplo, ações sobre o sistema de espaço público ou o desenho de um equipamento. Ou, quando não podem desenhar, definem as regras para outros desenharem. E os investigadores estão claramente distanciados dessa lógica, pretendem descrever de modo rigoroso como é que são as formas urbanas, pretendem explicar não só as formas, mas também os processos. E, por vezes, pensem, por exemplo, na Space Syntax e nesta
na Millennium Bridge, em Londres, pretendem avaliar, ou seja, constroem um modelo, o arquiteto fornece 2 ou 3 alternativas e o modelo da Space Syntax avalia e diz-nos qual é a alternativa mais favorável. Em termos de processos, também estamos a falar de processos radicalmente diferentes. Os planeadores envolvem-se em processos claramente coletivos, em que só se avança quando se estabelecem consensos, enquanto que os investigadores estão em processos muito individuais ou de equipas muito reduzidas, em que se procura constantemente desafiar, questionar o conhecimento. Os arquitetos têm uma lógica também muito mais individual, têm uma lógica de contínuo desafio, como os investigadores, mas aqui o que se desafia continuamente é um estilo arquitetónico. Planeadores e arquitetos têm processos muito rígidos, têm rotinas muito estabelecidas, ou seja, para um arquiteto ou para um planeador começar a usar outra coisa nova, outra ferramenta nova, essa ferramenta tem que ter as vantagens muito explícitas. Não é fácil mudar procedimentos. Em investigação, é muito fácil parar uma semana para pensar, para se perceber se está a andar no caminho certo e redefinir completamente as agulhas. Por isso, os processos são claramente diferentes. No final, investigadores procuram formular novos métodos, definir novos conceitos, apresentar novas teorias. Os planeadores procuram produzir planos, definir políticas, e os arquitetos procuram chegar ao fim do processo e ter um projeto que provavelmente será concretizado na paisagem urbana a breve prazo. Como eu dizia, este researcher practitioner ou investigador profissional, que soa muito pior em português, é o enfoque deste livro. A nossa intenção não é promover um estilo arquitetónico. Eu vou passar brevemente uma imagem por capítulo e vocês irão ver que os nossos edifícios são diferentes em termos de superfícies, em termos daquilo que é mais visível. Seria difícil classificá-los como uma família, como parte da mesma família. Também não é nosso objetivo promover uma perspectiva de planeamento. Aqui, o que nos interessa, o que nos interessou com estes capítulos foi mostrar como é que a morfologia urbana pode levar a políticas, a planos e a projetos que sejam mais adequados às paisagens com que se relacionam. E que voltem a colocar as necessidades dos cidadãos no centro das preocupações. Ou seja, estamos bastante distantes daquelas revistas de arquitetura, daquelas escolas de arquitetura que se fascinam com o contínuo fazer diferente do que está à sua volta, fazer diferente do que os pares vão fazendo em diferentes partes do mundo. Interessa-nos voltar para coisas muito mais de senso comum. Passando então rapidamente, o livro contém... uma coisa que eu me esqueci de dizer no início. Eu penso que o Valério Medeiros penso que já lhe passei este livro. Se não passei, vou passar. E depois, se vocês quiserem dar uma olhadela, ele passar-vos-á o PDF. O livro tem então, começa com exemplos da área de planeamento, começa em Inglaterra, começa com um capítulo escrito por Jeremy Whitehead, depois um outro capítulo escrito por Peter Larkin e Nick Morton. Nestes dois, o que está em causa é então a passagem da morfologia urbana para o planeamento urbano. Depois, voltando àquela subtil separação entre
planeamento e desenho urbano. Aqui estamos mais na área do desenho urbano. Outros 2 capítulos que vêm de Inglaterra, Ivor Samuels e Karl Kropf. E em seguida passamos então para a arquitetura. Este livro tem mais exemplos de arquitetura do que de planeamento e desenho urbano, porque, na minha opinião, a passagem para a arquitetura, da morfologia para a arquitetura, é ainda mais difícil do que da morfologia para o planeamento. E por isso temos um exemplo da China, em que está em causa uma pequena aldeia com uma relação muito forte com a água, uma relação muito forte e muito sensível com a água. Aqui o que está em causa é um conjunto de 4 edifícios que mostram como é que é possível adaptar estas estruturas que são bastante tradicionais e bastante antigas às necessidades, às novas necessidades dos residentes. Depois, um equipamento, um cemitério, de Giuseppe Strappa. Continuamos com italianos, Matteo Ieva e Giampiero Moretti, aqui no Canadá. E depois o livro conclui-se com duas casas que têm a particularidade de serem casas desenhadas pelos arquitetos que nelas vivem. Uma é a casa que eu vos vou mostrar agora na segunda parte desta conversa, e a outra é a casa do Frederico de Holanda, aí em Brasília. Ok, estou a olhar aqui para o meu relógio e estou a ver que estou um bocadinho atrasado, por isso vou avançar um pouco mais rapidamente, principalmente neste início, porque eu acho que já fui passando a minha visão de arquitetura. Ou seja, aquilo que eu defendo em termos de visão da arquitetura influenciada pela morfologia urbana é um olhar mais equilibrado sobre os elementos da forma urbana, percebendo que nós conseguimos uma estrutura de cidade muito mais interessante, com maior impacto positivo sobre uma série de aspectos do nosso dia-a-dia, se nós controlarmos aqueles elementos que são mais permanentes ao longo do tempo e que, paradoxalmente, não são tão visíveis. Ou seja, se controlarmos as ruas, se controlarmos as quadras, se controlarmos as parcelas e se controlarmos a posição dos edifícios nas parcelas. E por isso, a preocupação aqui é menos com estilo arquitetónico, com linguagem arquitetónica e mais com este modo como organizamos o espaço urbano, ou se quiserem, o modo como organizamos o chão da cidade. Esta casa que eu vos vou mostrar, que tem esta particularidade de ser desenhada por mim e pela minha mulher e de ser a casa em que nós habitamos, ela localiza-se na cidade do Porto, aqui no norte de Portugal, numa área consolidada que começou a ser estruturada no século XIX. Esta planta é a primeira planta de todo o Porto que apanha esta zona. É uma planta de 1892, é uma planta que os morfólogos aqui no Porto adoram, porque tem, como vocês podem ver, tem um detalhe incrível. Ela não só identifica as ruas, as parcelas, os edifícios, como
dá-nos este detalhe incrível de desenhar o espaço exterior de cada parcela. Por isso, esta planta é sempre o ponto de partida para qualquer estudo morfológico da cidade do Porto. A primeira coisa que nós fizemos quando começamos a desenhar esta casa foi tentar perceber como é que era então este chão aqui à volta. Obviamente que não nos expandimos muito, porque uma coisa importante é que, se nós quisermos, a análise morfológica é algo bastante demorado e, por isso, dependendo de qual o nosso propósito, nós temos que saber calibrar, calendarizar o tempo que vamos dedicar à análise morfológica. Aqui o que nos interessou foi apenas perceber esta Rua do Lindoval, que é onde irá surgir a casa, mais especificamente neste troço aqui. Quando se desenha o sistema de parcelas existente nesta área da cidade, é fácil perceber que, apesar das variações, e há muitas variações, o dominante é uma parcela estreita, com 5 metros de frente e com uma profundidade variável. O que é que esta parcela quer dizer? Quer dizer que o que está aqui em causa é a valorização da rua. Ou seja, para cada uma destas ruas, para esta Rua Costa Cabral ou para esta Rua do Lindoval, o que se procura é que o número máximo de proprietários tenham contacto com a rua. Por isso, estamos a falar de parcelas, mas estamos a falar de um tipo de parcela que valoriza a rua. Como é que os edifícios se foram implantando nestas parcelas? Uma parcela estreita, uma parcela com 5 metros, inevitavelmente leva os edifícios a estarem, por um lado, à face da rua e, por outro lado, a estabelecerem uma grande continuidade entre eles, porque, por mais formalistas que nós pudéssemos ser, em 5 metros não é possível desperdiçar muitos centímetros com esses formalismos, e por isso a organização lógica é colocar o edifício à face da rua. E foi assim que se foi fazendo desde esta planta, de 1892, embora a rua seja um pouco anterior, 1960 e 2020. Em 2020 é assim que está este tecido urbano. Esta casa é de 2014, o que é aqui feito é uma atualização da planta de 2020. Em termos, juntando desenhos e números, para nós percebermos a tendência, o que está aqui em causa é, primeiro, um aumentar do número de parcelas e depois, desde meados do século XX, houve alguns processos de junção de parcelas. Ou seja, algumas destas parcelas de 5 metros de frente foram unidas, duas, dando origem a uma parcela de 10 de frente, ou 3 ou até 4. Pelo contrário, o número de edifícios esteve sempre a subir. Aqui, outra coisa que nós fizemos foi recuperar aquela ideia que foi mais desenvolvida por Gianfranco Caniggia, apesar de não ser apenas ele que usa este conceito, e tentamos olhar para estes edifícios desta rua, estes 120 e poucos edifícios da rua, classificá-los em tipos e perceber como é que, ao longo do tempo, sem estar propriamente preocupado com a data em que isso aconteceu, mas ao longo do tempo, como é que se foi passando de um tipo para o outro. E por isso o que vocês veem aqui são os 7 tipos dominantes nesta rua. Ou, se quiserem, podemos olhar para os edifícios em vez de para estes tipos abstratos. Por exemplo, ver como é que existia
este edifício numa parcela ainda mais estreita do que 5 metros e como é que desta parcela mais estreita caminhamos para a tal de 5, 6 metros ou para uma substancialmente maior. E aqui algumas daquelas alterações que eu dizia que aconteceram depois de meados do século XX. Junção de 2, de 3 e de 4 parcelas, ora para construção de garagens, ora para construção de habitação coletiva. Pronto, entrava então na última parte da apresentação, que tem a ver com o desenho. Depois de estarmos a olhar para a análise, tem a ver com o desenho. O que é que esta análise nos dá? Ela mostra-nos a presença de um tipo de parcela muito característico. Isto não quer dizer que este tipo de parcela não exista noutras partes do país ou do mundo. Esta parcela é muito comum em Londres, por exemplo, ou em Amsterdão, ou até de um modo mais estranho, porque é resultado de um plano muito forte, é muito típica em Nova Iorque. Uma parcela, nós aqui temos uma parcela de 5 a 6 metros de largura, toda ou quase toda Manhattan é feita com uma base em que eu tenho uma parcela de 6 a 7 metros e meio de largura e uma profundidade de 30 metros. Aqui, como eu disse, a profundidade varia. Neste caso específico, temos uma parcela de 40 metros de profundidade. Por isso, cerca de 5 por cerca de 40 de profundidade. Isso leva a quê? Este tipo específico de parcela leva à existência de um tipo específico de edifício, que é este, que é um edifício em profundidade. E, se vocês quiserem, dividido claramente em 3 partes. Uma parte ligada com a rua, e por isso de fácil ventilação, de fácil iluminação. Uma parte ligada com o espaço exterior. E uma parte mais difícil de resolver, que está neste meio. Daqui até aqui vão 17 metros. Este edifício tem 17 metros, quase 17 metros de frente. E por isso, em todos os edifícios que desde meados do século XIX foram sendo feitos nesta parte da cidade, o desafio foi sempre o mesmo. Foi como é que eu lido com esta parte que está no meio do edifício. Se vocês se recordarem, estas fachadas, elas são muito abertas. Obviamente que não é possível, no século XIX, eu ter aqui uma fachada em vidro. Mas este desenho representa uma grande vontade de abertura, obviamente com as condicionantes da época. E por isso, este tipo de parcela leva a que haja uma abertura muito franca, quer para a rua, quer para as traseiras. E obriga a uma certa criatividade, se quiserem, na organização deste miolo. Criatividade e racionalidade, ou seja, aqui não há grande espaço para formular organizações internas da casa que sejam diferentes das do passado. Ao longo deste 1 século e meio, ao longo destes 150 anos, mais ou menos, de existência da rua, de existência destes edifícios, as melhores soluções foram sendo testadas e as melhores soluções passam por colocar a escada no centro do edifício e passam por tentar encontrar então funções para este centro do edifício que não precisem propriamente de luz. Por isso, muito rapidamente, este é o piso térreo, temos aqui um espaço de pátio / garagem, apesar de eu não ter carro, que é paradoxal, um espaço de escritório e no tal meio mais difícil de resolver, uma biblioteca e um
um sanitário. Subindo, temos 2 espaços de sala, uma sala de jantar e uma sala de estar, um espaço de cozinha que pode estar aberto para as 2 salas ou então fechado. Toda esta casa, como vocês irão ver, funciona com painéis de correr, que ora estão completamente disfarçados na parede, ora estão corridos. E na parte de cima temos 2 quartos, 2 sanitários, ou um sanitário dividido em 2, e um pátio que nos resolve a questão da luz, já que torna o espaço intermédio, este espaço mais difícil de resolver, num espaço mais iluminado. O que é importante referir aqui, antes de passar para as imagens que eu passarei mais depressa? Por um lado, a casa é uma casa que pretende ser extremamente ecológica. É uma casa que consome muito pouca energia, e isso faz-se com alguns truques. Como, por exemplo, ao longo do ano as funções da casa mudam. Isto é uma coisa que acontece em algumas culturas tradicionais, como por exemplo o mundo islâmico. Grosso modo, tanto eu como a minha mulher, o maior tempo que passamos na casa é no escritório. E por isso, se nós mudarmos o escritório ao longo do ano, isto acontece 2 vezes por ano apenas, se mudarmos o escritório de sítio, podemos ter sempre esta casa quase sem aquecimento. E por isso, nós no verão temos o escritório neste piso térreo, que é claramente o piso mais frio da casa, e no inverno temos o escritório neste segundo piso, virado a nascente, que é claramente o espaço que recebe mais sol e que no inverno se torna mais agradável. Por outro lado, a casa, como irão ver nas imagens, consegue grandes variações de ambientes em virtude do sistema de portadas que nós desenhamos. Como irão ver, não é nada de extraordinário, mas as variações que consegue são significativas. E, mais uma vez, este esquema de portadas foi encontrado numa casa tradicional do Porto. Ou seja, em termos visuais, eu acho, e logo me dirão se concordam ou não, que esta casa é claramente contemporânea, mas em termos estruturais ela é extremamente conservadora e extremamente relacionada com a história do Porto. E por isso passamos então para as imagens. Aqui vem uma imagem da frente e das traseiras. Depois várias imagens da frente com aquele tal jogo de portadas que eu vos falava, que permite uma grande variação. E este quadro, para sintetizar, já voltámos às imagens, mas para sintetizar algo que para mim é muito importante, que é dizer aquilo que se mantém e aquilo que se transforma em relação ao tecido em que esta casa está inserida. O que é que se transforma? Como vocês devem imaginar ao olhar para estas imagens, nós introduzimos aqui um novo estilo arquitetónico, introduzimos um novo desenho de fachada e introduzimos novos materiais de construção. E tudo isto é muito visível. O que é que conservamos e que para nós é absolutamente fundamental? Esta relação entre a altura do edifício e largura da rua, a questão da frente da parcela, ou seja, para nós, isto tem a ver com a tal visão de cidade, para nós a parcela é um dos elementos absolutamente essenciais para definir o caráter de um tecido urbano, e muito concretamente a largura da parcela, e conservamos também a coincidência entre frente de parcela e fachada do edifício.
Dentro do edifício, o que se conserva é esta lógica de organização interna dos espaços, ou seja, a planta desta casa é muito semelhante a muitas plantas de casas que estão nesta rua e, dentro desta lógica da organização interna, é de manter a posição da fachada, da escada, no centro do edifício. Voltando às imagens, pronto, fotografias dos espaços mais fáceis de resolver, daqueles que têm mais luz, fotografias daqueles espaços mais difíceis de resolver, aqui a escada, aqui aquele pátio que eu vos dizia que existe no último piso, e agora apenas alguns detalhes de construção, portadas, as portas de correr, garantindo que os espaços podem ser mais ou menos fluidos, novamente construção. Para concluir, e estes são mesmo os últimos slides, eu gostava de sublinhar aqui esta ideia, que é uma ideia muito próxima do Gianfranco Caniggia, que é esta casa que eu vos mostrei é uma casa para aquele tecido urbano. Ela está aqui. É uma casa para aquele tecido urbano e que, da nossa perspectiva, não faria nenhum sentido noutros tecidos urbanos da cidade do Porto. E por isso, o que eu ia fazer nestes 2 ou 3 últimos slides era mostrar-vos outros projetos nossos, desenvolvidos mais ou menos na mesma época em que desenhamos esta casa, em que, ditado pelo tecido em que o edifício se constrói, a nossa postura é completamente diferente. Relembrando mais uma vez, isto é o tecido em que, e a casa que eu acabei de vos mostrar, é um tecido formado no século XIX, que hoje tem bastantes alterações, mas que em termos de chão, em termos de ruas, sistema de parcelamento, ainda é muito próximo do século XIX. O outro tecido que vos vou mostrar é um tecido formado em meados dos anos 20. Como vocês podem ver, simplificando muito, tem algumas influências do modelo cidade-jardim, ou seja, já não temos os edifícios todos juntos, temos parcelas largas que permitem que os edifícios estejam ou isolados, como neste caso aqui, ou geminados, como neste caso aqui, e a outra casa que eu vos vou mostrar é esta. O terceiro tecido, ou o primeiro, se vocês quiserem, se começarmos a ler deste lado, é o tecido mais histórico da cidade do Porto, é um tecido que está classificado como Património Mundial da Humanidade. Estas são as ruas mais antigas da cidade do Porto. Nem todos os edifícios que lá estão são particularmente antigos, como devem imaginar, mas o ambiente é muito de rua medieval. Os edifícios em que nós intervimos, neste tecido medieval, o edifício que intervimos é este amarelo, neste tecido cidade-jardim, o edifício que intervimos é este cinzento claro. Qual foi a nossa estratégia? Neste primeiro caso, tudo aquilo que vocês veem nesta imagem e o que vão ver na imagem a seguir, que é referente ao interior, é mais ou menos tudo o que existia. Ou seja, o que nós fizemos foi apenas recuperar caixilharias, recuperar madeiras e garantir que este edifício, que é um edifício do início do século XX, não é obviamente um edifício medieval, como vocês podem perceber ou que se olha para ele, mas garantir que por fora ele continua a ser um edifício do início do século XX e por dentro continua a ter ambientes
de início do século XX, ou seja, completamente diferente desta casa que nós fizemos há 7 anos atrás. O caso do tecido cidade-jardim. Nós deparamos com uma casa que achamos extremamente interessante, uma casa de meados do século XX, mas que tinha um problema que partilhava com outras casas destas ruas que vocês veem na imagem, que era, em meados do século XX, encarava-se a cave como um espaço em que eu só vou ter compartimentos pequenos que servem para eu acumular coisas. E por isso, as caves destes edifícios são sempre muito mal aproveitadas. A nossa estratégia foi no primeiro, ou melhor, no resto de chão e no primeiro piso, manter os espaços e os materiais tão próximos do original quanto possível e nesta cave deitar algumas paredes abaixo para garantir que aqueles espaços eram realmente utilizáveis e não eram apenas espaços para eu guardar todas as tralhas que vou acumulando ao longo da vida. E por isso, quando nós entramos nesta casa, deparamos também com uma linguagem própria de meados do século XX. Tudo isto, mais uma vez, para dizer o quê? Para dizer que, na nossa visão da arquitetura, cada tecido pede um tipo de edifício. E para nós não faz muito sentido o mesmo arquiteto andar a repetir o mesmo edifício em diferentes partes da cidade, quanto mais em diferentes partes do mundo. Isto apenas para jeito de brincadeira. Nós aqui no Porto, antes da pandemia, tínhamos um evento partilhado com várias cidades do mundo, um evento chamado Casa Aberta, em que alguns edifícios da cidade se abriam aos interessados durante um fim de semana, e num dos anos, penso talvez 2017, 2018, nós fomos contactados para fazer parte deste evento e esta foi a adesão que tivemos neste fim de semana em que abrimos a casa ao público. E é isto. Durante a apresentação eu fiquei sem bateria no telemóvel, por isso eu não faço a mínima ideia que horas são neste momento. Eu espero não ter ultrapassado em muito a 1 hora que tinha combinado com o Valério. Se o fiz, peço desculpa, mas podemos então aproveitar estes últimos minutos para conversar um pouco.